Quando cheguei à festa de noivado da minha irmã, a segurança me mandou para a entrada de serviço. Eu parei o carro alugado, sim, alugado, porque o meu estava na revisão e eu não queria dar bandeira antes da hora, e olhei para o segurança com aquela expressão que reserva para quem acha que o mundo gira ao redor do seu uniforme. Ele era alto, ombros largos, crachá brilhando no peito como se fosse uma medalha olímpica, e apontou com firmeza para a lateral do resort. Entrada de fornecedores é ali atrás, senhorita, disse ele, sem nem piscar. Eu baixei o vidro do carro devagar, sorri o sorriso mais doce que consigo fabricar quando estou a ponto de explodir, e respondi: ah, entendi. Deve ser porque meu vestido é tão discreto que você achou que eu era florista. Ou talvez a cozinheira. Afinal, quem usa um vestido preto simples numa festa de noivado chique como essa não pode ser convidada, né? Ele franziu a testa, mas não recuou. Regras são regras. Lista de convidados na entrada principal. Se não estiver lá, entra pelos fundos. Eu ri baixinho, aquele riso que sai quando a gente percebe que a vida está prestes a dar uma virada hilária. Porque, veja bem, eu era dona daquele resort inteiro. O Paradise Bay Resort, com suas praias particulares, piscinas infinitas, suítes presidenciais que custam mais que o salário anual de metade da cidade. Eu comprei o lugar há 3 anos, em silêncio absoluto, usando uma empresa de fachada para ninguém da família saber. Principalmente a minha irmã, Clara, que sempre achou que eu era a eterna perdedora da família. Clara, a caçula perfeita. Loira, magra, sorriso de comercial de pasta de dente, formada em administração com louvor, noiva de um herdeiro de rede hoteleira que, ironia do destino, estava alugando o meu resort para a festa de noivado sem fazer ideia de quem era a proprietária real. Eu poderia ter contado tudo anos atrás, mas para quê? Clara passou a vida inteira me diminuindo, me chamando de a sonhadora que nunca chega a lugar nenhum, enquanto eu construía meu império do zero, longe dos holofotes da família. Respirei fundo, engoli o orgulho, ou o que restava dele depois de anos de comentários ácidos, que dirigi para a entrada de serviço. O caminho era de cascalho, ladeado por arbustos altos que escondiam a vista da praia. O cheiro de sal e flores tropicais entrava pela janela, misturado com o aroma de frituras vindas da cozinha. Pensei em dar meia volta e ir embora, deixar que eles curtissem a festa sem mim. Mas não. Eu tinha sido convidada. Clara me mandou o convite por pena, provavelmente, ou para poder exibir o quanto a vida dela era perfeita comparada à minha. Venha celebrar comigo, mana. Vai ser lindo, escreveu ela no WhatsApp, com emojis de coração e anéis. Estacionei entre vans de catering e caminhões de flores. Desci do carro, ajeitei o vestido preto, simples, sim, mas de seda pura, corte impecável, daqueles que custam uma pequena fortuna sem precisar gritar marca, e peguei minha bolsa. Meu cabelo estava preso num coque frouxo, maquiagem mínima. Eu não queria brilhar. Ainda não. Ao entrar pela porta dos fundos, o caos da cozinha me engoliu. Chefes gritando ordens, panelas chiando, garçons correndo com bandejas de canapés. Uma mulher de avental, provavelmente a coordenadora, me interceptou na hora. Você é da equipe extra? Cadê o uniforme? Perguntou ela, olhos estreitos. Eu parei, cruzei os braços e inclinei a cabeça. Não, querida. Sou convidada. Mas o segurança lá fora achou que eu parecia mais com uma fornecedora. Sabe como é? Gente preconceituosa adora julgar pela aparência. Ela corou um pouco, mas não se desculpou. Ah, o bom, a entrada dos convidados é na frente. Mas já que está aqui, pode passar pela lateral. A festa está no salão principal. Obrigada pelo tour guiado, respondi, com o tom mais sarcástico que consegui sem soar grossa. Passei por ela, sentindo olhares curiosos dos funcionários. Um garçom jovem até sorriu, como se achasse graça da situação. Eu pisquei para ele. Pelo menos alguém ali tinha senso de humor. O corredor dos fundos era longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes que faziam tudo parecer mais pálido. Eu caminhava devagar, absorvendo cada detalhe do meu próprio resort. As paredes pintadas de azul turquesa, as obras de arte locais que eu mesma escolhi, o chão de mármore importado. Tudo aquilo era meu. Ganho com suor, noites insones, negociações duras.
Enquanto Clara fazia estágio na empresa do papai, que, aliás, faliu há anos, eu comecei como recepcionista num hotelzinho de beira de estrada, subi degrau por degrau, investi cada centavo em cursos, ações, imóveis. Aos 32 anos, eu era milionária. E ninguém da família sabia. Saí finalmente para o jardim lateral, onde a festa já estava a todo vapor. Luzes penduradas nas árvores, mesas cobertas de linho branco, banda tocando jazz suave ao fundo. O mar ao longe, ondas quebrando na praia privada. Convidados elegantes circulando com taças de champanhe. E lá estava ela, Clara, no centro de tudo, vestida de branco rendado, braço entrelaçado no de Pedro, o noivo. Alto, moreno, sorriso de quem nasceu em berço de ouro. A família dele, os Albuquerque, donos de uma cadeia de hotéis de luxo no Nordeste. Ironia máxima, eles estavam prestes a se unir à minha família, sem saber que eu controlava o pedaço de paraíso onde tudo acontecia. Eu me aproximei devagar, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passou. Bebi um gole, sentindo as bolhas dançarem na língua. Clara me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram por um segundo, depois ela forçou um sorriso enorme. Maninha! Você veio, exclamou ela, vindo na minha direção com os braços abertos. O abraço foi rápido, perfumado demais, daqueles que não chegam a ser quentes. Eu estava preocupada que você não conseguisse chegar a tempo. O trânsito, né? Trânsito? Ah, sim, terrível, respondi, com um sorriso ácido. Mas o segurança me ajudou muito. Me mandou pela entrada de serviço, sabe? Achei super atencioso da parte dele. Clara riu, mas foi um riso nervoso. Que bobagem. Deve ter sido engano. Você está linda. Esse vestido é novo? Não, antigo. Mas obrigado pelo elogio indireto, retruquei, piscando. Pedro se aproximou então, beijando minha bochecha. Prazer, cunhada. Clara fala tanto de você, disse ele, com aquela educação polida de quem cresceu em jantares formais. Espero que só coisas boas, respondi, erguendo a taça. Parabéns pelo noivado. O lugar é incrível, não é? Maravilhoso, exclamou ele. Contratamos o melhor resort da região. Os Albuquerque adoram aqui. Meu pai já está negociando para comprar uma participação. Eu quase engasguei com o champanhe. Quase. Em vez disso, sorri largamente. Sério? Que ambição. Tomara que dê certo. Clara me puxou para o lado, sussurrando, não seja irônica, Ana. Hoje é meu dia especial. Tenta ser feliz por mim, vai? Eu sou feliz por você, Clara. Felicíssima. Olha só quanta gente veio te prestigiar. E que vestido lindo. Parece até de noiva de verdade. Ela me olhou feio, mas logo voltou a sorrir quando a mãe dele se aproximou. Minha mãe, aliás. Que não me via há meses. Ana? Minha filha, exclamou ela, me abraçando com mais força que Clara. Você emagreceu? Está pálida. Trabalhando muito? Sempre, mãe. Mas estou ótima. E você? Adorando a festa? É um sonho. Clara está radiante. E Pedro é um príncipe. Eu assenti, olhando ao redor. Os pais de Pedro conversavam com meus pais, todos rindo alto. A sogra em potencial, Dona Lúcia, usava joias que deviam custar uma fortuna, e olhava para todos como se estivesse avaliando o valor de cada um. De repente, o segurança da entrada apareceu no jardim, falando com um dos coordenadores. Ele me viu e apontou discretamente. O coordenador veio na minha direção. Desculpe, senhorita. O senhor Marcos, da segurança, disse que você entrou pelos fundos. Posso verificar sua convite? O silêncio ao redor caiu como uma cortina. Clara corou violentamente. Pedro franziu a testa. Minha mãe pareceu confusa. Eu tirei o convite da bolsa devagar, entregando a ele. Claro. Aqui está. Ana Beatriz Oliveira. Irmã da noiva. Ele leu, corou também, e murmurou uma desculpe antes de sumir.
Clara se aproximou, sussurrando furiosa: por que você não veio pela frente? Agora todo mundo está olhando. Pergunta pro seu segurança, mana. Ele achou que eu era da equipe. Talvez porque eu não esteja usando diamantes falsos como todo mundo aqui. Falsos. Ana, para com isso. Você sempre com esse jeito. Debochado. É o meu charme natural. Relaxa, Clara. Ninguém vai lembrar amanhã. Mas ela não relaxou. Pelo contrário, passou o resto da noite me vigiando, como se eu fosse explodir a festa. E os Albuquerque começaram a me olhar diferente. Dona Lúcia, especialmente, com um ar de superioridade que me deu vontade de rir alto. Eu circulei pela festa, conversando com primos distantes, tias que perguntavam se eu já tinha arrumado alguém. Respondi tudo com graça ácida: ainda não, tia. Estou esperando o príncipe encantado. Ou pelo menos alguém que não me mande entrar pela porta de serviço. Alguns riram. Outros acharam forçado. Mas eu me diverti. Porque sabia que aquilo era só o começo. A família do noivo estava prestes a descobrir da pior maneira possível quem eu realmente era. E Clara? Ah, Clara ia odiar cada segundo. A noite avançou, com discursos, brindes e dança. Eu dancei sozinha uma música ou duas, sentindo o vento do mar no rosto. Pensei em como cheguei ali. Órfã de pai cedo, mãe que sempre preferiu a caçula responsável, eu aprendi cedo que ninguém ia me salvar. Então me salvei sozinha. Comprei ações, investi em imóveis, arrisquei tudo no resort falido que transformei no mais cobiçado da costa. E guardei segredo porque queria ver até onde a hipocrisia da família ia. Perto da meia-noite, Pedro subiu ao palco com Clara para agradecer a todos. Esse lugar é perfeito. Mal podemos esperar para voltar sempre. Quem sabe até investir mais, né, pai? O pai dele, seu Roberto, assentiu, sorrindo. Já estamos conversando com os donos. Vai ser uma parceria incrível. Eu, encostada numa coluna, bebendo o último gole de champanhe, não aguentei. Ri alto o suficiente para alguns olhares se virarem para mim. Clara me fuzilou com os olhos. Mas eu só sorri de volta. A bomba estava armada. Só faltava o estupim. E ele veria logo. Acordei no dia seguinte com o sol batendo forte na janela da suíte que eu mesma havia reservado sob nome falso. A cabeça latejava levemente, culpa das 4 taças de champanhe que tomei para aguentar o resto da noite sem explodir de rir ou de raiva. Escolhi a suíte jardim, a mais discreta do resort, justamente para não chamar atenção. Ironia, a dona dormindo no quarto mais simples enquanto a irmã ocupava a presidencial com vista total para o mar. Levantei, abri as cortinas e fiquei olhando a praia. Areia branca, água cristalina, alguns hóspedes já caminhando ou praticando yoga ao amanhecer. Meu resort. Meu. E ontem à noite quase todo mundo ali achou que eu era uma intrusa. Respirei fundo, sentindo aquela mistura familiar de orgulho e amargura. Orgulho pelo que construí sozinha. Amargura porque, para minha família, eu continuava sendo a Ana que não deu certo. Tomei um banho longo, vesti um short de surrado e uma camiseta básica, roupa de quem não precisa provar nada para ninguém, e desci para o café da manhã no restaurante principal. Queria ver o circo se montando de novo. A festa de noivado tinha sido só ontem, mas os Albuquerque e os Oliveira resolveram prolongar a estadia por mais 2 dias. Para aproveitar o resort, disseram. Mal sabiam que estavam gastando o meu dinheiro. Cheguei ao salão e o burburinho já estava alto. Mesas cheias de frutas tropicais, sucos frescos, pães quentinhos saindo do forno. O cheiro de café forte me chamou como um abraço. Peguei uma bandeja, enchi de mamão, granola e iogurte, nada de exageros, eu não estava ali para impressionar, e procurei uma mesa mais afastada. Não deu nem 5 minutos. Clara apareceu como um furacão loiro, vestida de linho branco impecável, óculos escuros na cabeça apesar de estar dentro do restaurante. Ana? Dormiu aqui? Perguntou ela, sentando sem ser convidada. O tom era uma mistura de surpresa e acusação. Bom dia para você também, mana, respondi, mordendo um pedaço de mamão com calma exagerada. Sim, dormi. Paguei uma diária como qualquer hóspede comum.
Não quis dirigir de volta à tarde da noite depois de todo aquele champanhe que você serviu. Ela apertou os lábios. Você podia ter dito que ia ficar. Eu teria arrumado uma suíte melhor. Não precisa. A que eu peguei está ótima. Vista parcial para o jardim, silêncio total. Perfeita para quem não gosta de ostentar. Clara bufou baixinho. Você sempre faz isso. Torce tudo para parecer que eu estou te humilhando. Eu só quis ser gentil. Gentil seria não ter deixado o segurança me mandar para a entrada de serviço, retruquei, erguendo uma sobrancelha. Mas tudo bem. Já virou piada entre os funcionários. Ouvi 2 garçons comentando hoje cedo, aquela morena de vestido preto era irmã da noiva? Sério? Ela corou até a raiz do cabelo. Ana, para. Você sabe que foi engano. Engano delicioso, eu disse, sorrindo. Quase valeu o convite. Antes que ela pudesse responder, Pedro se aproximou com uma bandeja lotada, ovos, bacon, torradas, o pacote completo do noivo feliz. Beijou a testa de Clara e sentou ao meu lado. Bom dia, cunhada. Dormiu bem? Maravilhosamente, respondi. E você? A presidencial é confortável mesmo, né? Cama king, varanda com jacuzzi. Tudo que um casal precisa. Ele sorriu, sem perceber a ironia. É incrível. Meu pai já está louco para fechar parceria com os donos. Disse que o resort tem potencial para virar referência nacional. Eu mastiguei devagar, olhando para ele. Sério? E o que ele pretende oferecer? Uma injeção de capital pesada. Melhorias, expansão. Talvez até comprar uma parte majoritária, disse Pedro, todo animado. O gerente-geral já marcou reunião com ele hoje à tarde. Quase engasguei com o iogurte. O gerente-geral, o querido Marcos Vinícius, sabia perfeitamente quem eu era. Contratei ele pessoalmente. Mas assinei um contrato de confidencialidade rígido, ninguém da equipe podia revelar minha identidade sem minha autorização expressa. Ele ia ter que dançar conforme a música por enquanto. Que ambição, comentei, limpando a boca com o guardanapo. Tomara que os donos aceitem. Deve ser difícil abrir mão de um lugar tão pessoal. Clara me olhou desconfiada. Você está estranha hoje. Mais ácida que o normal. É o sol, mana. Faz milagre no humor, respondi, levantando para pegar mais café. Quando voltei, Dona Lúcia e seu Roberto já estavam na mesa. Os pais de Pedro. Ela com colar de pérolas e vestido floral caro, ele de camisa polo e relógio que brilhava demais. Cumprimentaram Clara com beijos estalados e me olharam como se eu fosse uma peça de mobília. Ana, né, disse Dona Lúcia, sentando com elegância. Clara nos contou que você trabalha, com o que mesmo? Eu sorri o sorriso mais largo possível. Ah, um pouco de tudo. Administração de bens, investimentos. Coisas chatas. Que bom que você tem ocupação, ela respondeu, com aquele tom de quem acha que a ocupação é eufemismo para bico. Por que casar com alguém estabilizado é importante, viu? Olha o Pedro. Formado em Harvard, já gerenciando 3 hotéis da família. Impressionante, eu disse, olhando para Pedro. Harvard deve ser difícil. Eu fiz faculdade pública, sabe? Mas sobrevivi. Clara chutou minha canela por baixo da mesa. Eu nem pisquei. Seu Roberto entrou na conversa. Estamos muito animados com esse resort. O atendimento é impecável, a localização perfeita. Vamos conversar com os proprietários hoje. Acho que podemos fazer uma proposta irrecusável. Espero que sim, respondi, docemente. Os donos são bem exigentes. Gostam de manter o controle. Dona Lúcia deu uma risadinha. Todo mundo tem preço, querida. Eu quase ri alto. Quase. Em vez disso, terminei o café e me levantei. Bom, vou dar uma caminhada na praia. Aproveitem o dia. Saí do restaurante sentindo o olhar deles nas minhas costas. Clara veio atrás de mim correndo. Ana,
Você está sendo insuportável, sussurrou ela, me puxando para o lado do corredor. O que está acontecendo? Parece que você quer estragar tudo. Estragar o quê, Clara? Sua perfeita vidinha de noiva de herdeiro, retruquei, parando para encará-la. Eu só vim à sua festa porque você insistiu. Agora aguenta o meu humor. Você sempre foi assim. Invejosa, amarga. Desde pequena. As palavras bateram fundo. Porque parte de mim ainda doía com isso. A caçula mimada dizendo que eu tinha inveja. Quando na verdade eu só queria ser vista. Mas engoli seco e ri. Invejosa? Eu? Clara, olha ao redor. Olha esse lugar. Eu estou adorando cada segundo aqui. Ela estreitou os olhos. Às vezes acho que você guarda rancor de tudo. Da mamãe, do papai, de mim. Rancor é pesado, eu disse, suavizando um pouco a voz. Digamos que eu aprendi a rir das coisas para não chorar. Funciona melhor. Ela balançou a cabeça e voltou para a mesa. Eu continuei até a praia. Caminhei descalça na areia, sentindo os grãos quentes entre os dedos. O mar estava calmo, ondas suaves lambendo a costa. Sentei numa espreguiçadeira vazia e fiquei olhando o horizonte. Pensamentos vieram em onda. Lembrei da infância. Clara sempre a preferida, notas boas, amigos certos, roupas novas. Eu era rebelde, a que questionava, a que lia livros escondida enquanto os outros viam novela. Quando o negócio do papai faliu, ele bebeu mais, a mamãe chorou mais, e Clara se agarrou aos estudos como salvação. Eu? Saí de casa aos 18 com uma mala e R$ 1.000 no bolso. Trabalhei de recepcionista, de camareira, de garçonete. Estudei à noite. Investi o primeiro salário em ações que ninguém acreditava. Comprei meu primeiro apartamento aos 25. O resort aos 29. E nunca contei nada. Porque queria provar para mim mesma primeiro. Depois virou um jogo. Ver até onde eles iriam sem saber. Meu celular vibrou. Mensagem do Marcos Vinícius, o gerente. Reunião marcada às 15 horas com o Sr. Roberto Albuquerque. Ele quer discutir aquisição. O que faço? Respondi rápido, atenda normalmente. Diga que os proprietários estão viajando, mas que você leva a proposta. Não revele nada ainda. Coloquei o celular de lado e ri sozinha. Viagem. Eu estava a 50 metros dali. O dia passou lento. Almocei sozinha no bar da piscina, li um livro, nadei um pouco. Evitei a família o máximo possível. Mas à tarde, quando voltei para o quarto para trocar de roupa, ouvi vozes no corredor. Era Dona Lúcia falando alto com Clara. Não entendo por que você convidou essa irmã. Ela é tão deslocada. Parece que não pertence a lugar nenhum. Clara defendeu fraquinho. Ela é minha irmã, Dona Lúcia. Família é família. Família também se escolhe às vezes, querida. Pense no seu futuro. Pedro merece uma cunhada que some, não que subtraia. Eu parei atrás da porta entreaberta, coração batendo forte. Não de tristeza, já estava vacinada contra isso. De raiva pura. Mas respirei fundo, saí do quarto com o sorriso mais brilhante do mundo. Desculpem, estava trocando de roupa, eu disse, passando por elas como se não tivesse ouvido nada. Vou dar uma volta no spa. Recomendo um massageador novo, Dona Lúcia. Dizem que alivia a tensão acumulada. Ela ficou vermelha como tomate. Clara gaguejou algo. Eu só continuei andando. No elevador, sozinha, ri alto. Ri até doer a barriga. Porque a vida, às vezes, é uma comédia de erros perfeita. Às 15 horas em ponto, eu estava na minha suíte, deitada na cama com o laptop aberto, acompanhando pela câmera de segurança discreta da sala de reuniões. Marcos Vinícius recebeu seu Roberto com café e sorrisos. O homem foi direto. Quero comprar 51%. Ofereço 30 milhões agora e mais 20 em melhorias nos próximos 3 anos. Marcos anotou tudo, sério. Vou levar a proposta aos proprietários.
Eles são exigentes com parceiros. Digam que é irrecusável, insistiu Roberto. Eu fechei o laptop, coração acelerado de expectativa. A noite caiu. Jantar coletivo marcado no restaurante à beira-mar. Velas, música ao vivo, menu degustação. Eu me arrumei com calma, vestido vermelho simples, cabelo solto, batom forte. Hora de começar a virada. Cheguei um pouco atrasada. A mesa grande já estava cheia, meus pais, Clara, Pedro, os Albuquerque, alguns tios. Todos me olharam quando sentei. Desculpem o atraso, eu disse, pegando a taça de água. Estava resolvendo uns negócios. Clara revirou os olhos. Dona Lúcia murmurou algo sobre pontualidade. O jantar correu com conversas sobre o casamento, a lua de mel, os planos. Até que seu Roberto levantou a taça. Quero brindar a futura parceria com esse resort incrível. Todos aplaudiram. Eu levantei minha taça também, sorrindo. E então, bem devagar, eu disse. Que bom que gostaram tanto do Paradise Bay. Eu também amo esse lugar. Afinal, ele é meu. O silêncio que caiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Clara engasgou com o vinho. Pedro piscou confuso. Dona Lúcia ficou pálida. Eu continuei, voz calma. Sou a proprietária majoritária. Comprei há 3 anos. Sozinha. E sorri. O sorriso mais satisfeito da minha vida. A bomba finalmente havia explodido. O silêncio que se seguiu à minha frase foi tão absoluto que dava para ouvir o tilintar distante das taças no bar e o murmúrio das ondas quebrando na praia. Eu mantive o sorriso sereno, encostada na cadeira, observando cada rosto como quem assiste a uma peça de teatro que ensaiou durante anos. Clara foi a primeira a reagir. Soltou um riso curto, nervoso, daqueles que saem quando a pessoa acha que está diante de uma piada de mau gosto. Ana, para com isso. Não é hora de brincadeiras. Eu inclinei a cabeça, fingindo surpresa. Brincadeira? Clara, eu nunca brinco com propriedade. É caro demais. Pedro piscou várias vezes, como se tentasse focar uma imagem borrada. Você é a dona desse resort inteiro? Majoritária, sim. 85%, para ser exata. O resto pertence a um fundo de investimento silencioso. Dona Lúcia deixou escapar um som abafado, algo entre um engasgo e uma risada de desdém. Impossível. Uma moça como você, e sozinha? Deve haver algum erro. Eu virei para ela devagar, o sorriso ainda intacto. Uma moça como eu? Quer dizer, uma que não usa pérolas no café da manhã? Ou uma que não estudou em Harvard? Desculpe, Dona Lúcia, mas o mundo mudou. Hoje em dia até mulheres comuns compram resorts. Meu pai, que até então observava tudo calado, pigarrou. Ana Beatriz, isso é verdade? Olhei para ele. Fazia anos que não via aquele brilho de surpresa nos olhos dele. Nem quando eu tirei nota máxima no vestibular, nem quando consegui o primeiro emprego bom. Só agora, com dinheiro de verdade envolvido. Verdade absoluta, pai. Comprei há 3 anos, reformei tudo, contratei a equipe. O Paradise Bay é meu. Minha mãe levou a mão ao peito, dramática como sempre. Minha filha, por que você nunca contou? Eu dei de ombros. Porque eu queria ver quanto tempo levaria para vocês me tratarem como gente sem saber do dinheiro. A resposta foi, até ontem à noite, quando o segurança me mandou entrar pelos fundos. Clara estava vermelha, os olhos marejados de raiva ou vergonha, difícil distinguir. Você armou isso tudo? Veio aqui só para nos humilhar? Nossa, Clara, como você pensa pequeno, respondi, com doçura exagerada. Eu vim porque você me convidou. A humilhação foi um bônus que vocês mesmos providenciaram. Seu Roberto, o patriarca dos Albuquerque, finalmente falou. A voz saiu rouca, como se tivesse engolido areia. Então, a reunião de hoje à tarde. O gerente sabia? Sabia tudo, confirmei. Mas tem contrato de confidencialidade. Eu pedi que ele atendesse normalmente. Queria ouvir a proposta de vocês pessoalmente.
Ele empalideceu. 30 milhões adiantado, mais 20 em melhorias. Uma oferta generosa, eu disse, sincera pela primeira vez. Para quem não sabe o valor real do lugar. Eu paguei 25 à vista há 3 anos, quando estava quase falindo. Hoje vale o dobro fácil. E crescendo. Dona Lúcia se recuperou o suficiente para atacar. Isso é ridículo. Você deve ter algum investidor por trás. Um homem rico, talvez. Ninguém acredita que uma mulher solteira, sem formação de elite. Eu levantei a mão, interrompendo-a com calma. Cuidado, Dona Lúcia. O feminismo agradece, mas o processo por difamação é caro. E eu posso pagar advogados muito bons. O garçom escolheu exatamente aquele momento para trazer o prato principal, filé de peixe com molho de maracujá. Ele hesitou, bandeja no ar, sentindo a tensão. Eu sorri para ele. Pode servir, querido. O drama não estraga o apetite. Ele colocou os pratos rapidamente e sumiu. Ninguém tocou na comida. Pedro tentou salvar a situação. Olha, Ana, isso é surpreendente. Mas ótimo. Quer dizer, agora somos quase família. Podemos conversar sobre parceria de verdade. Eu ri. Ri de verdade, alto o suficiente para algumas mesas vizinhas olharem. Parceria? Pedro, ontem seu pai queria comprar a maioria das ações. Hoje quer parceria porque descobriu que a dona é a cunhada. Que conveniente. Clara se levantou de repente, cadeira rangendo no chão. Você é mesquinha, Ana. Sempre foi. Guardou isso tudo para jogar na nossa cara no pior momento possível. Pior momento, repeti, fingindo pensar. Acho que o pior momento foi quando sua sogra disse que eu subtraio ou quando o segurança me confundiu com a florista. Isso aqui é só consequência. Ela saiu pisando forte, lágrimas escorrendo. Pedro foi atrás, murmurando desculpas. Os Albuquerque se entreolharam, perdidos. Meus pais pareciam envelhecidos 10 anos em 10 minutos. Eu continuei jantando. O peixe estava divino. Depois do prato principal, levantei-me. Com licença. Vou pegar um ar. Aproveitem o resto da noite. A conta, como sempre, está por minha conta. Saí para a varanda do restaurante, o vento do mar batendo no rosto. Apoiei os cotovelos na grade, olhando as luzes refletidas na água. Sentia um vazio estranho. Vitória? Sim. Mas não o êxtase que imaginei durante anos. Porque no fundo eu queria que eles tivessem orgulho de mim antes do dinheiro. Queria que Clara me visse como igual, não como ameaça. Queria que minha mãe dissesse um parabéns, filha, sem precisar de um resort para justificar. Mas a vida raramente dá o que a gente quer. Dá o que a gente conquista. Meu celular vibrou. Mensagem de Clara. Você destruiu tudo. Pedro está furioso. Os pais dele querem ir embora amanhã cedo. Parabéns pela vingança. Respondi, não foi vingança, mana. Foi só verdade. Uma hora ela aparece. Não houve resposta. Voltei para dentro. A mesa estava quase vazia. Só meus pais permaneciam, olhando para os pratos intocados. Sentei de novo. Minha mãe esticou a mão e tocou a minha. Filha, eu sinto muito. Nós não sabíamos. Eu sei, mãe, respondi, voz mais suave. Vocês nunca perguntaram. Meu pai pigarrou de novo. Você precisa de ajuda com o resort? Eu conheço fornecedores, contatos. Eu sorri, dessa vez sem ironia. Obrigada, pai. Mas eu me viro há anos. Sempre me virei. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, vi arrependimento real ali. A noite terminou cedo. Os Albuquerque se retiraram com educação gélida. Clara e Pedro não apareceram mais. Meus pais foram para o quarto em silêncio. Eu subi para minha suíte simples, tirei os sapatos, deitei na cama e olhei o teto. Ri sozinha outra vez. Não de alegria. De absurdo. Porque revelar tudo não mudou o passado.
Só esposo quanto eles nunca me viram de verdade. No dia seguinte, acordei cedo. O resort estava calmo, hóspedes comuns aproveitando o café. Fui até a recepção falar com Marcos Vinícius. Bom dia, chefe, ele disse, com um sorriso discreto. A noite foi movimentada. Movimentada é pouco, respondi. Os Albuquerque vão embora hoje? Reservaram o traslado para o aeroporto às 10. Ótimo. E minha família? Clara e Pedro às 11. Seus pais às 2 da tarde. Assenti. Prepare a conta deles separada. Quero pagar tudo, mas envie para o e-mail deles. Deixem que vejam o valor. Ele ergueu uma sobrancelha. Quer mesmo fazer isso? Quero que saibam exatamente quanto custou menosprezar a pessoa errada. Ele sorriu. Entendido. Passei o resto da manhã na praia, sozinha. Nadei longe, até onde a água fica mais fria, deixei o mar levar um pouco da raiva acumulada. Quando voltei, os Albuquerque já haviam partido. Vi o carro deles sumindo na estrada de cascalho. Clara e Pedro saíram em seguida. Ela passou por mim no lobby sem olhar. Pedro acenou sem graça. Cuide-se, Ana, ele disse. Vocês também. Boa viagem. Meus pais foram os últimos. Minha mãe me abraçou forte, olhos vermelhos. Podemos conversar mais? De verdade, dessa vez? Podemos, respondi. Mas vai levar tempo. Ela assentiu. Meu pai me deu um abraço desajeitado. Estou orgulhoso, filha. Tarde demais, eu sei. Mas estou. As palavras doeram mais do que ajudaram. Porque eu esperei ouvi-las a vida inteira. Eles foram embora. O resort voltou ao ritmo normal, hóspedes felizes, equipe sorridente, sol brilhando. Eu subi até a suíte presidencial, vazia agora, e entrei com minha chave mestra. A varanda enorme, a jacuzzi, a vista infinita. Sentei na beira da cama king e chorei. Chorei como não chorava desde os 18 anos. Não de tristeza. De alívio. De cansaço. De raiva que finalmente encontrou saída. Depois do choro, tomei um banho quente, vesti uma roupa confortável e desci até o escritório administrativo. Marcos me esperava com café fresco. E agora, chefe? O que fazemos com os Albuquerque? Eu pensei um pouco, olhando pela janela o mar calmo. Nada. Deixamos eles terminarem. Se quiserem voltar a negociar, que venham com respeito. E sua família? Eu sorri, ácida como sempre. Minha família vai ter que aprender a pedir licença antes de entrar pela porta principal. Mas o dia ainda reservava uma surpresa. À tarde, recebi um e-mail de Pedro. Assunto: proposta revisada. Abri. Ele oferecia sociedade igualitária, 50% para os Albuquerque, gestão compartilhada, investimento de 60 milhões imediatos. Anexou uma carta pessoal. Ana, ontem à noite foi um choque. Reconheço que minha família agiu com arrogância. Mas acredito que juntos podemos fazer o Paradise Bay crescer ainda mais. Clara está abalada, mas ela te ama. Sempre amou, do jeito dela. Pense nisso como uma ponte. Não como rendição. Eu li 3 vezes. Ri alto. Depois deletei o e-mail. Não porque eu não quisesse crescer o resort. Mas porque ainda não era hora. A vitória verdadeira não estava no dinheiro. Estava em fazer eles esperarem. E eu era muito boa em esperar. Os dias seguintes ao grande estouro da bomba foram estranhamente calmos no resort. Os hóspedes comuns continuavam chegando, as piscinas ficavam cheias de risadas, os jantares à beira-mar lotavam, e ninguém além da equipe sabia do drama familiar que tinha se desenrolado ali. Eu gostei do silêncio. Pela primeira vez em anos, senti que o Paradise Bay era realmente um refúgio, inclusive para mim mesma. Passei a semana inteira sem sair do complexo. Trabalhei do escritório administrativo pela manhã, fiz reuniões virtuais com fornecedores à tarde, nadei ao pôr do sol e jantei sozinha no restaurante dos funcionários, onde as conversas eram leves e ninguém me olhava como se eu fosse uma aberração rica.
Marcos Vinícius me atualizava diariamente, reservas em alta, avaliações excelentes no site de viagens, imprensa local começando a falar de a novo momento do resort. Eu sorria e aprovava tudo. O lugar funcionava melhor sem a minha família por perto. Mas a paz nunca dura quando se tem uma irmã como Clara. Na sexta-feira, 10 dias depois da festa de noivado, recebi uma ligação dela. O nome apareceu na tela do celular enquanto eu tomava café na varanda da suíte presidencial, que sim, eu tinha me mudado para lá depois que eles foram embora. A vista era boa demais para deixar vazia. Hesitei 3 toques antes de atender. Alô, disse eu, voz neutra. Ana. A voz dela estava baixa, quase rouca. Podemos conversar? Eu quase ri. Estamos conversando agora. Presencialmente. Eu volto aí amanhã. Sozinha. Pedro está em São Paulo com os pais. Fiquei em silêncio por um segundo, olhando o mar. Parte de mim queria dizer não, mandar ela ficar onde estava, curtir a vida de noiva abalada longe de mim. Mas a outra parte, aquela que ainda lembrava de dividir quarto com ela na infância, de inventar histórias antes de dormir, venceu. Tudo bem. Chegue cedo. Te espero no café da manhã. Desliguei sem esperar resposta. No dia seguinte, ela apareceu às 9 em ponto. Vi o carro dela, um conversível branco que Pedro deve ter dado de presente, que estacionando na entrada principal. Dessa vez, nenhum segurança ousou mandá-la para os fundos. Ela desceu vestida de forma simples, calça jeans, blusa solta, cabelo preso num rabo de cavalo baixo, óculos escuros grandes. Sem maquiagem pesada, sem joias. Parecia mais jovem. Parecia a Clara de antes de tudo virar competição. Eu estava na mesa de sempre no restaurante, de frente para o mar, tomando suco de laranja fresco. Ela me viu, hesitou na porta, depois veio caminhando devagar. Oi, disse, sentando na cadeira oposta. Oi. Quer comer algo? Ela balançou a cabeça. Só café, por favor. Chamei o garçom e pedi um café preto para ela. Ficamos em silêncio até ele trazer. Clara mexeu o açúcar devagar, olhando para a xícara como se ali estivesse escrito o roteiro perfeito. Eu estraguei tudo, né? Disse finalmente. Eu ergui uma sobrancelha. Você ou a situação inteira? Os dois. Ela respirou fundo. Eu passei anos achando que você era preguiçosa. Que não queria nada da vida. Mamãe e papai falavam isso, e eu acreditava. Quando você sumia por meses, eu pensava lá vai ela de novo, fugindo da realidade. Nunca imaginei que você estava construindo algo tão grande. Eu bebi um gole de suco, deixando ela continuar. Quando você disse que o resort era seu, eu senti raiva primeiro. Muita raiva. Como se você tivesse me enganado de propósito. Mas depois, em casa, sozinha, eu percebi que a enganada era eu. Eu nunca te perguntei nada de verdade. Nunca quis saber como você estava. As palavras dela doíam de um jeito estranho. Não era raiva. Era algo mais fundo, mais antigo. Você tinha razão em uma coisa, eu disse, voz calma. Eu guardei segredo de propósito. Não só para surpreender. Eu queria ver se alguém ia me valorizar sem o dinheiro. E ninguém valorizou. Ela baixou a cabeça. Eu fui a pior. Sempre te diminuí. Sempre te comparei comigo. E quando Pedro começou a falar em parceria com o resort, eu fiquei feliz porque ia ser bom para ele, para nós. Nem passou pela minha cabeça que pudesse ser seu. O garçom passou oferecendo pães quentes. Eu peguei um, parti ao meio, passei manteiga. Ofereci metade para ela. Clara aceitou, mordendo pequeno. E agora? Perguntei. Veio pedir perdão? Ou veio salvar o noivado? Ela deu um sorriso triste. As duas coisas, acho. Pedro está uma pilha. Os pais dele estão furiosos. Dizem que você os humilhou publicamente, que nunca mais querem ouvir falar do Paradise Bay. Ele está tentando convencer eles a voltar atrás, mas está difícil. Eu ri baixinho. Coitados.
Imagina descobrir que a cunhada pobre é mais rica que eles. Ana, por favor. Ela me olhou direto. Eu não vim pedir que você aceite a proposta deles. Eu vim pedir que você me dê uma chance de ser sua irmã de novo. Sem comparação. Sem julgamento. Fiquei quieta por um longo minuto. O mar estava especialmente azul aquele dia, gaivotas voando baixo. Clara, eu não sei se consigo esquecer tudo de uma hora para outra. Foram anos de comentários, de olhares, de coitada da Ana que não casou, não tem filho, não tem nada. Você acha que uma conversa apaga isso? Não, ela respondeu rápido. Eu sei que não apaga. Mas pode ser um começo. Eu suspirei. Tudo bem. Começo. Mas com regras. Nada de me tratar como a irmã problemática. Nada de pena. E nada de usar meu resort para salvar o seu casamento. Ela sentiu, olhos brilhando um pouco. Combinado. Passamos o resto do café conversando sobre coisas leves, o clima, as reformas que eu fiz no spa, a nova carta de drinks. Nada profundo. Mas foi, tranquilo. Pela primeira vez em anos, tranquilo. À tarde, Clara foi embora prometendo ligar durante a semana. Eu fiquei no resort, mas algo tinha mudado dentro de mim. Uma porta que eu mantinha trancada começou a se entreabrir. 2 dias depois, porém, os Albuquerque resolveram contra-atacar. Recebi um e-mail formal do advogado deles. Assunto: notificação extrajudicial, Paradise Bay Resort. Abri no escritório, com Marcos ao lado. Eles alegavam que eu tinha induzido a erro a família durante as negociações preliminares, que o gerente agiu de má fé ao não revelar a identidade da proprietária, e que isso configurava prática comercial desleal. Pediam anulação da reserva da festa de noivado, já paga, ressarcimento por danos morais e até ameaça velada de processo por difamação, citando minha frase sobre a Pérolas e Harvard. Eu li tudo 2 vezes e comecei a rir. Ri tanto que Marcos ficou preocupado. Isso é sério, Ana? Eles têm advogados caros. E eu tenho melhores, respondi, enxugando uma lágrima de tanto rir. Eles estão nervosos porque perderam a cara. Querem transformar humilhação em dinheiro. Liguei para minha advogada, doutora Helena, que cuida de todos os contratos do resort. Expliquei tudo. Ela riu também. Resposta em 24 horas. Vamos mandar uma contranotificação citando invasão de privacidade, tentativa de coerção e, de quebra, lembrar que a reserva foi paga integralmente e o evento ocorreu sem intercorrências. Eles não têm base nenhuma. Perfeito, eu disse. E acrescenta que qualquer tentativa de manchar a reputação do resort será respondida com processo por danos materiais e morais. Valores altos. Desliguei-me sentindo viva de novo. Os Albuquerque queriam guerra? Pois iriam ter. Naquela mesma noite, Clara ligou em pânico. Ana, os pais do Pedro estão dizendo que vão processar você. Eles mostraram um e-mail para mim. Eu tentei falar que era exagero, mas... Dona Lúcia está fora de si. Eu sorri no escuro do quarto. Relaxa, mana.